Vamos lá, vamos começar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Ok. Tá sim, Diego. Certinho. Boa. Deixa eu só ajustar aqui porque o Zoom não vai me ajudar. Pronto, agora vai facilitar minha vida. Vamos lá. Bom, esse papo aqui, ele é muito focado em ajudá-los a como potencializar essa galera, como acelerar o processo para que os estagiários de vocês consigam performar cada vez mais, como a liderança de vocês possam entender o potencial que é ter um estagiário dentro do ambiente ali, tá? E fique à vontade para poder me interromper, para poder interagir, porque aqui, quando a gente fez os convites, foi muito no sentido de realmente trazer uma estrutura mais rica para a gente poder compartilhar. Fico feliz até que o Matheus está aqui, bom demais, e vamos para cima. Seguinte, vou liberando a galera conforme eles forem entrando. Bom, só para a gente começar, quem é o Diego Cidade, né? A U ela nasce em 2018 e no começo, né, na estrutura da U, a gente tinha como objetivo ajudar os universitários a se empregar. E dali a gente começou a fomentar cursos de liderança, negociações e afins dentro das universidades. A partir do momento que os universitários começaram a se empregar, a gente pensa se não dá para a gente pivotar e também olhar na perspectiva da empresa. E dali, como a galera começou a ser empregada por grandes empresas, a gente começou a olhar para processos seletivos. Então, por que não a gente estruturar um processo seletivo, mas que a gente tenha como base, como pilar principal, o desenvolvimento do pessoal? E aí, de lá para cá, de 2019 para cá, a gente passou a tocar a Academia do Aniversário, como vocês conhecem hoje, como uma HR Tech, que atua em atração, seleção, gestão e desenvolvimento. Até tenho outro slide que eu vou falar um pouquinho mais rápido assim para vocês. Sou colunista de carreira na Exame há mais de um aninho, né? Já produzi bastante conteúdo para o Exame Academy e para o Portal Mãe, e a gente continua lá. Eu escrevo para o Portal das Startups, do Gustavo Brigato, justamente sobre geração Z, tá? E em 2019 que eu virei LinkedIn Top Voice, o que me ajudou bastante a pulverizar ainda mais o conceito da U, o conceito do nosso movimento, né? A culpa não é mais estagiário. E aí é uma curiosidade, até para vocês entenderem, eu já fui até TikToker oficial do próprio LinkedIn. Então eles me contratam para a gente poder gerar mais conteúdo para lá, porque é sempre um desafio para o LinkedIn botar essa geração Z lá dentro, tá bem? É só um contexto rápido que eu acho que nem sempre as pessoas ficam por dentro na prática. Deixa eu liberar aqui. Bom, aí rápido assim, mas a gente faz atração, então a gente cria página de carreira, a gente faz vlog, a gente vai até o ambiente da empresa, porque isso é uma coisa muito importante quando a gente está falando de geração Z, né? A partir do momento que a gente consegue fazer um bom employer branding, uma boa captação de estudantes, melhor ainda vai ser o processo de seleção, melhor ainda vai ser o processo de onboard, melhor ainda vai ser o processo para efetivar esse pessoal aí dentro, tá? A gente faz a seleção, então a gente tem a nossa própria TS, a gente faz a gestão contratual, então a gente se posiciona como agente de integração e a gente faz o desenvolvimento, que é a gente capacita a galera, a gente bota o pessoal numa jornada de efetivação com mentorias, com cursos, com vídeos já gravados, com encontros síncronos, etc. Então é só mais um contexto para vocês ficarem por dentro do que a U faz, tá? Dando sequência. Vamos lá. A gente está falando da geração que é a geração que fala muito de propósito, né? É uma geração que eu vou mostrar aqui para vocês que ela, nesse momento, ela está movimentando três ondas bem importantes e imponentes, baseado no que a gente está vivendo nesse momento. E a primeira pergunta que eu queria fazer, porque aí eu preciso ler, ou quem quiser puxar no mic, que é quais são os desafios que vocês têm atualmente com esse pessoal? O que está pegando aí dentro que vocês poderiam compartilhar para deixar aqui o papo mais rico? Eu Lembrando tava que foi o dia perdido aqui dos... procurando. Vai lá, Manda, manda. desculpa. Não, eu tava perdido procurando o Zoom aqui. Cara, eu posso trazer duas contribuições aqui. Prazer, gente, sou o Matheus. Trabalho com jovens talentos há uns 6, 7 anos dentro da Móvel e agora estou empreendendo também.
E aí, ali, olhando para a Móvel, acho que tinha um primeiro desafio, que era a consistência. Assim, quando a gente fala de trabalhar com geração Z, com esse público que está entrando no mercado de trabalho agora, é difícil alinhar as necessidades com a consistência que muitas vezes as áreas, os negócios precisam. E acho que tem um segundo desafio, que infelizmente a gente não tem uma base bem preparada, assim, principalmente quando a gente fala de ensino público. E aí não estou falando nenhuma base bem preparada na linha de soft skill ou qualquer coisa do tipo. Estou falando de, cara, entender o que é carreira, entender o que é mercado de trabalho, assim. Infelizmente ainda nos apresentam as mesmas carreiras na escola desde 1995, que é, você pode ser médico, engenheiro, administrador ou advogado, e nada mais. Então acho que esse também é uma dificuldade. Boa. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Mais alguém? Isso é legal. Qualquer coisa Oi, no chat eu Diego, bom leio aqui. dia. Bom dia, Jéssica. Eu acho que a maior dificuldade que eu sinto aqui, principalmente a gente é de automotiva, né? Como que a Aham. gente dá conta dessa geração que ela vem imediatista, né? E Sim. teoricamente a gente vem numa numa linha, num segmento que as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Então, em processos seletivos, sem nem ter experiência, eles já perguntam qual que é o plano de carreira, né? Então, como que a gente atende e supre a necessidade desse jovem que está entrando com essa sede de crescimento, sabendo que hoje o mercado ele está um pouquinho mais devagar do que a expectativa do jovem. Legal. Boa. Concordo. Concordo. Inclusive, eu ouço alguns podcasts relacionados até isso, mas aí quando eles trazem para o contexto de startup, eles já quebram logo, dizendo assim, cara, na startup tu não vai ter um plano de carreira e você vai ter que alavancar. E aí quando eles entram numa multinacional, numa grande empresa, eles já vão com a mentalidade de que, putz, tá, qual é a estrutura que você tem preparada aí para mim, para eu poder crescer e me desenvolver? Mas eu vou avançar com vocês aqui para ficar mais claro essa parte. Dar um share aqui de novo. Share. Vamos lá. As três ondas, eu acho que eu vi gente aqui que estava no CBTD comigo, mas ó, a galera tem movimentado bastante o conceito de saúde mental, sustentabilidade e trabalho digital. Ah, mas Diego, como assim? Bom, quando a gente está falando de saúde mental, há uma quebra do estigma de falar sobre isso, né? Então, se a gente procurar lá no TikTok Health Mental ou algo do tipo, vão ter diversos vídeos, milhares e milhares de vídeos relacionados a isso. E, de fato, é complexo, né? Porque não mudou muita coisa em termos de, de dia a dia prática, né? Hoje em dia tá todo mundo estudando, muita gente estudando presencial novamente, fazendo ali o seu estágio ali híbrido. Então, semana passada, eu estava com vários estagiários de várias empresas. Hoje eu vou de novo, assim que sair daqui, eu vou para um outro cliente nosso para poder falar com os estagiários, porque está no ritmo, né, do dia do estagiário ainda. E os desafios são muito semelhantes, são muito semelhantes. Gestão de tempo, a insegurança, a síndrome do impostor, várias coisas que estão ali no dia a dia de quem está no primeiro ambiente, né, de carreira, né, primeiro emprego, né? Só que a gente tem que olhar isso com cuidado, porque como eles falam bastante, é, o- as políticas internas da empresa têm que estar preparadas para poder ajudá-los a alavancar, independente de qualquer coisa, né? Então eles vão falar muito sobre depressão, podem falar sobre burnout, qualquer coisa do tipo, mas vocês têm que estar preparados para lidar com isso. Essa ansiedade da galera existe e vão precisar existir meetups, vão precisar existir coisas para serem tratadas em cima disso. Não tem muito para onde fugir. De forma que é um conceito muito legal eles quebrarem isso, de falar sobre a terapia, falar sobre todas as nuances que tem ali da saúde mental, mas não tem muito para onde fugir. Eles vão continuar falando e provavelmente a geração alfa logo em sequência vai falar também. E as empresas estão se adaptando bastante. É aí que surgem várias startups, né, várias HR techs ou algo do tipo para poder dar o suporte. Exemplo, lá nos EUA tem um bot, que é um bot que você vai conversar com ele só para ele poder melhorar o seu humor, né? Mas eu posso passar para vocês.
Então, existem várias coisinhas que vão surgindo. Quando a gente vem lá, tem o Zen Club, e aí tem o próprio Gympass, aí o Gympass libera o Headspace, que libera o Calm, que libera várias coisas ali para poder dar o suporte. Então, incentivá-los. Ontem eu estava com os estagiários presencialmente, e incentivá-los a meditar, incentivá-los a algumas coisinhas de gratidão e afins. Eu falo abertamente para eles olharem para isso com carinho. Aí as estagiárias vão compartilhando. Uma compartilhou aqui. Eu já faço mindfulness. Eu já faço assim, assim, assado. Eu tenho terapia. Então, dentro da casa de vocês, dentro da empresa, já existem provavelmente estagiários um pouco mais evoluídos nesse quesito que podem compartilhar com os outros stags. Então, criar essa movimentação, criar uma clusterização para poder tratar isso pode ser bem legal. E na sequência, a outra onda é do impacto, né, na sustentabilidade. Eles, assim, aí vou trazer até um pouco de mercado. A cada $4 investido nesse ano, no ano passado, $1 era voltado, dos venture capitalists, tá, dos maiores do mundo, $1 já era voltado para Climatech, tá? Então, startups ligadas a clima. E isso é uma coisa que vai continuar evoluindo, e projetos voluntários podem ser bem legais para poder incentivar a participação deles e mostrar o quanto que a empresa também está ligada a algum tipo de impacto, algum tipo de propósito, além do business, que business tem que dar lucro, tem que crescer, tá tudo certo, mais impacto. Então, ontem, eu estava lá no cliente, e aí tinham vários estagiários, mas a comida era toda feita pelo projeto social que eles têm. Então, a comida era dedicada a um projeto de sustentabilidade que eles têm, com restos e etc. Então, já tinha ali o impacto. E aí, olha o que eles fizeram, que legal. Durante a minha palestra, tinha uma dinâmica, tá? Dentro da universidade corporativa deles, tem um conteúdo voltado para o projeto social, e a gente fez uma dinâmica para ver quem acertava mais sobre o projeto. E quem acertava sobre o projeto era premiado lá, os 3 primeiros. Então, ligou gamificação, ligou a parte do impacto, ligou também para entender do interesse do pessoal de consumir o conteúdo, de entender o que está acontecendo. Então, é uma forma de engajar no que a empresa acredita, no que o que é reforço de cultura, mas que funciona, tá? Eu estou trazendo exemplos bem práticos assim para facilitar também, para depois quando a gente for discutir. Lembrando, só uma curiosidade assim para vocês, todas as imagens que eu fiz aqui, eu fiz usando o Midjourney, tá? Eu usei inteligência artificial para poder fazer as imagens. E aqui eu procurei uma coisa relacionada ao work-life balance, que é um pouco até exagero, né? Pegar a maresia no computador não é muito legal, não, mas a gente botou aqui só para trazer o impacto. Mas assim, cada vez mais freelancers surgem, né? Pessoas que fazem ali, abrem o seu MEI e vão alavancando. O híbrido já é uma boa prática usada naturalmente ali. Muitos estagiários, até na visão deles, acham que o remoto é muito bom. Eu promovo uma visão um pouco diferente para eles, no âmbito de que o híbrido é o ideal para eles poderem alavancar, estarem tete a tete ali com a sua liderança, ter mais contato. Eu brinco que é aprender por osmose, mas é puramente verdade. Então, entender que eles, quando teve ali a pandemia, e eles estavam muitas das vezes no primeiro emprego, eles não sentiram nenhum impacto. Por quê? Porque eles não tinham vivido nada antes. Se eles não tinham vivido nada antes, fala assim, agora você entrou aqui e aqui funciona dessa maneira. Para ele vai falar, tudo bem. Então, muitos têm dificuldade de se mostrar dentro desse ambiente mais remoto. Eles não conseguem mostrar como é que eles estão evoluindo, eles não conseguem ter interações mais sociais com a sua liderança, com seus pares do time. Às vezes, eles ficam reativos, esperando com que o RH marque alguma coisa para poder se reunir com o pessoal, e não vai funcionar, né? Então, assim, tem que ter incentivos também para que eles mesmos criem rodas. Então, trazer o time da U. O time da U, outro dia, eu estava passando os stories assim, e eu vi que o time de talent tinha se reunido para ir almoçar não sei aonde, assim.
E essas interações, o time de marketing também faz isso, são muito ricas, né? Então, incentivá-los a trazer um pouco para o tete-a-tete. E quando eles estiverem ali no presencial, que seja uma coisa mais dinâmica, que seja mais necessária para que eles possam evoluir melhor. Porque a gente sabe, vocês, todo mundo aqui, ninguém quer ir indo para o escritório e depois vai ficar todo mundo agarrado dentro de um Teams, de um Zoom, e não vai conseguir conversar, não vai conseguir almoçar com o pessoal. Então, assim, isso é uma prática que cada vez mais vai ser necessário, que sim, se eu abrir uma vaga híbrida, eu vou ter muito mais candidatos que quem vai botar full presencial, mas a gente sabe também que tem nuance, a gente contrata para engenharia, a gente contrata para outras coisas que a gente sabe que a pessoa vai ter que estar lá, vai ter que estar no laboratório, e aí tudo bem, isso já está dentro ali dentro do mundo acadêmico, e quando ela vai ali para a empresa, não muda muita coisa, tá? Até aqui tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo se identificar dentro da empresa? Boa. São as três ondas, né, sísmicas que a gente fala que a geração Z está causando e causando ali no mercado, tá? Aí olha que curioso, o que eu fiz, tá? Eu cheguei para o ChatGPT e perguntei assim, me dê 10 tópicos que a empresa tem que fazer para potencializar os seus estagiários, tá? Para eles irem rumo à efetivação. E eles me deram esses 10 tópicos aqui, eles, né? O GPT me deu esses 10 tópicos aqui. Então, um programa de desenvolvimento personalizado, mentoria e acompanhamento, projetos de impacto social, eventos de networking, promoção da inovação e criatividade, feedback construtivo, treinamento e workshop, participação de projetos estratégicos, oportunidades de job rotation, né? E, claro, efetivá-los. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui do que a gente pode falar, mas só uma curiosidade, assim, vocês estão aqui. Desses 10 aqui, vocês fazem quantos hoje em dia? Focado nos estagiários, sabe? O que tem dentro da empresa de vocês? De 1 a 10. Quem No quiser meu falar. caso, são os treinamentos e workshops relevantes. Eu trabalho numa empresa de comunicação, jornalismo, então são estagiários de jornalismo que chegam para o jornalismo televisivo Legal. e eles não podem ficar híbrido, né? Eles têm que estar presencial. Aham. E o ambiente de redação uma linha editorial mais forte, então eles têm que desenvolver muito a capacidade de lidar com as informações das comunidades. E então a gente tem que estar com eles em workshop, mas de uma forma mais orgânica, assim, não uma coisa muito formal. E entregar para eles os sêniors, os jornalistas sêniors lá, as celebridades, digamos assim, né, no Uhum. conhecimento, fazendo palestras quinzenalmente. Eles próprios são colaborativos e são convidados a palestrar, falando em 60 minutos, falando sobre cada etapa do que eles vão poder aprender ali, né? O aprendizado, edição, produção, apresentação. Então, cada um vai e entrega para eles uma palestra linda e eles percebem que não tem nada que teve que contratar, então é tudo muito orgânico, eles se sentem muito acolhidos Bem legal. pelos jornalistas, então esses projetos assim que são mais fluidos também com eles, com esse tipo de estagiário, eles não vêm muito preocupados com carreira, não, mas eles vêm preocupados realmente em fazer muito bem aquilo ali. Se eles não forem desafiados, eles falam assim: ah, eu quero ir embora. Só desafiador, só trabalho desafiador e propósito que interessa. Então a gente tem que trabalhar dentro dessa linha lá, né? Muito bom. Obrigado por compartilhar, sério. Tem mais alguém que gostaria de falar ou então escrever? Falar assim, quantos de 1 a 10 consegue implementar dentro da cultura da empresa? A gente sabe que a corda sempre estoura para o estagiário, né? Então nem sempre tem budget para o estagiário. Bom dia. Na Oi, Move, Vera. oi, bom dia. Na Move a gente tem a mentoria, né, e acompanhamento. Temos aqui os treinamentos e workshops, né, relevantes aí para a carreira deles, né?
A oportunidade de efetivação, rotação também a gente tem oportunidade de aplicar aqui internamente. E aí, olhando esses 10 tópicos, é bem legal que deu alguns insights assim que você citou eles. Eu falei, poxa, legal. Temos oportunidade aqui de já implantar outros que ele está citando aqui. Boa. Obrigado, Vera. Vou dar sequência aqui para vocês, porque eu trouxe, ó. Vou mostrar aqui. Provocações. É porque muito se fala do jovem ser protagonista da sua própria carreira, né? E aí que mora o perigo, porque sim, eles têm que ser protagonistas, e eu trago até aquele contexto. Eu tenho como referência o Luciano Santos, não sei se todo mundo conhece, ele tem o próprio livro que se chama Seja Egoísta com a Sua Carreira, que é atrelado a não ficar dependente, né, full à empresa. Porque o estagiário que vai ficar full, que vai ficar dependente no sentido de, se a empresa não me capacitar, eu tô aqui confortável. A gente sabe que não vai funcionar. Não funciona em nenhum nível hierárquico, né? Então, pro estagiário ser protagonista, vocês vão precisar dar as ferramentas de direcionamento. Precisa ter um acompanhamento, principalmente ali no começo do onboard, para ele entender mesmo na cultura da empresa, para ele dali ser guiado. Eu até perguntei antes, né? Eu trouxe aqui sobre as ferramentas, eu até ia perguntar isso aqui depois, mas para o jovem ser protagonista, de novo, assim, vocês vão precisar dar o guia. Por quê? O jovem, ele vem muito perdido. Ele vem muito perdido. Justamente o Matheus trouxe o contexto mais acadêmico, né? A gente sabe que as universidades não preparam os estudantes para entrar nas empresas de vocês. E o que sempre acontece é o sarrafo dos gestores da liderança é sempre alto e a faculdade não acompanha. Logo, vocês vão precisar dar ferramentas desde a universidade corporativa, desde o workshop, desde o onboarding, para poder acelerar esse pessoal. E acelerar porque eles estão atrasados, baseado no dinamismo do mercado de trabalho. Que é até um pouco do papel da U para ajudá-los, né? Tipo, como é que a gente consegue te mostrar a realidade o quanto antes? Porque senão você vai entrar atrasado, ou então você vai entrar e vai ficar com pace lento, né? Vai ficar sendo que o mercado está aceleradíssimo. E a gente sabe, liderança, vocês, é só cobrança, é só pressão, tem meta para entregar e a gente às vezes não consegue adaptar ali a realidade para o estagiário. Existem empresas que conseguem fazer programas de estágio por onda, né? Grandes contratações naquele momento, e existem empresas que contratam semanalmente, mensalmente, e aí é um processo ainda mais complexo, né? Existe uma complexidade grande. E aí eu trouxe isso aqui que é muito importante. Quando eu tô com os estagiários, eu sempre pergunto assim o que eles mais gostam, o que eles mais sentem desafio e etc. E tem um padrão de comportamento muito grande sobre isso aqui, tá? Porque todos eles falam que, pô, eu trouxe uma ideia, eu fui ouvido, pô, o gestor me ouviu e conseguiu implementar aquilo que eu acreditava, pô, eu estudo, eu vou, jogo as ideias lá no canal, a galera vai e é super solícita e conversa comigo. Então, o quanto que vocês também estão reconhecendo esse pessoal para eles poderem galgar e entenderem que estão no caminho. Porque a gente sabe que existem as pessoas que se automotivam. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa que me automotivo, mas na época do estágio, se a minha liderança, se não me disserem que eu estou no caminho certo, vai ser complexo. E nem sempre, de novo, os estagiários são inseguros. Eles nem sempre vão conseguir perguntar e falar, pô, eu estou no caminho certo, pô, esse projeto, chegou uma demanda do projeto. O estagiário não sabe nem validar, às vezes, a demanda, porque você tem que ter em mente que o estagiário, quando ele entra, ele quer abraçar o mundo, ele quer chamar a responsa, ele quer, pô, deixa comigo, deixa que eu faço. Chegam vários projetos, aí tem semana de provas na faculdade. Não, mas vai dar certo, vai dar, e não vai dar. Não vai dar, não vai. E aí eles não conseguem, eles se embananam, e eles se frustram, e a liderança de vocês se frustra, e depois a liderança vem pro RH e fala assim, pô, meu estagiário, minha estagiária tá, porra, tudo embananado.
Então, não rola, tá? Então, eles se sentem muito felizes de ter voz e, então, a liderança de vocês precisa ter uma escuta ativa com esse pessoal, tá? Inclusive, eu trouxe uma curiosidade, não sei se vocês viram, não tem muito tempo isso aqui, que uma empresa criou um cargo de CEO. Quem viu isso aqui? Alguém já tinha visto essa matéria? É até a matéria da Forbes. Cargo de CEO. O profissional que vai assumir a vaga vai atuar para melhorar a comunicação com esse público que demanda uma nova atuação por parte das empresas. Não precisa ter CEO, mas o quanto que aquela super estagiária que você tem dentro de casa, que ela bate muito com a cultura que vocês querem ter, o quanto que vocês estão dando voz a essa pessoa, o quanto que ela está conseguindo participar de decisões minimamente estratégicas sobre os movimentos dos estagiários. Porque, às vezes, a gente vai conversar com RH e para o RH tá tudo bem. Porque quando ele vai perguntar para o estagiário, não tá nada bem. Então, é igual, isso tem muita empresa, né? Igual quando se a gente for falar com o diretor, diretora, às vezes, ou então com o próprio dono da empresa, ele tem uma visão, às vezes, muito utópica do que está acontecendo, tá? Ele fala, não, isso aqui tá tudo certo, não, a gente faz isso aqui direitinho. Aí quando a gente vai lá na pessoa que opera, e ela fala, não, tá complexo o negócio aqui, tá burocrático, tá com retrabalho, tá. Então, deem voz, assim, tem programas de embaixadores, tem pessoas que fomentam seus estagiários e estagiárias para poder participar ali, para poder atrair, para poder potencializar, para poder incentivar. Então, cada vez mais, esse senso de comunidade é algo que eles gostam bastante, tá? E que precisa ser incentivado. Eu trouxe aqui um conceito de onboarding, que é bem importante para vocês. O onboarding, às vezes, é muito solto, assim. Eu conheço algumas empresas que botam o pessoal, acaba botando o pessoal no mesmo onboarding que a galera mais sênior e acaba não funcionando muitas das vezes, tá? Então, coisinhas simples, detalhes que cabem, que tem muito da característica da U que eu trouxe aqui para vocês, sobre como a gente lida até com os candidatos, não só nossos, mas os candidatos dos nossos clientes. Mas essa questão de ligar, de interagir com o pessoal, deixar já uns templates, né, pré-mapeados para poder trazer o pessoal ali no maravilhoso. Tem que ter algum processo mais. Eu vejo o RH, às vezes, muito pouco automatizado, né? Então, existem várias ferramentas que vocês conseguem automatizar ali, facilitar a vida do pessoal, centralizar. Então, consiga para vocês rastrearem e incentivarem. Vou dar um exemplo bobo, tá? Teve uma época que a gente tava que um cliente tava com muita pressa para botar os estagiários para dentro. E aí a gente sabe que a gestão contratual às vezes é meio complexo, né? Porque cada faculdade tem sua nuance. Aí o que o cliente fez? Botou todo mundo num grupo de WhatsApp, todos os estagiários ali contratados, e começou a brincar com eles no sentido de, ó, fulano de tal já preencheu tudo, hein? Ó, fulano de tal já conseguiu o contrato assinado, ó. E começou a interagir com aqueles estagiários ali para ver, criaram listinha e botou para cada um tocar ali as suas próprias tasks, né? Porque a gente conhece aqui, a gente lida com estagiário o tempo inteiro. Tem estagiário que fica perdido, tem estagiário que não assina o contrato, tem estagiário que... E aí botou todo mundo num grupo para ter esse senso também de competição saudável, que era, e aí, vambora. E aí, galera, quem já conseguiu assinar o contrato? Quem já conseguiu levar o contrato na faculdade? Então, funciona. A questão da recepção calorosa e mostrar reforços de cultura nesse momento são muito importantes. Definir metas claras sobre o desenvolvimento do pessoal, o quanto que existe ali milestones, né, marcos que eles vão tendo ao longo da jornada, tá? Então, mini vitórias, né, que eu até escrevi ali, vitórias iniciais, para incentivar o pessoal isso aqui são os marcos. Primeiro vou ter um estudo mais sobre a empresa, compliance, ética, coisas mais específicas na primeira semana. Na segunda semana eu já vou entrar mais em soft skill, hard skill, e ali, consecutivamente, vai acontecendo. Já podem botar mentorias, podem fazer várias coisas ali.
proporcionar uma experiência de integração única, mesmo que entre vários tags, mas que pelo menos tenha um padrão desse onboard, né, para facilitar a vida de vocês e a vida do pessoal que está entrando, porque se começa a ter várias especificidades por programa, é meio caótico, pode gerar até um ciúmezinho em cada tag, né? Ah, eu não tive isso aqui, eu ganhei isso aqui, eu não ganhei, e aí, not so good. E o maior desafio de todo RH é deixar essa liderança engajada ali com esses tags, né? Treiná-los para melhor recepcionar. Então, como é que vai ficar definido o processo de feedback? Como é que é o processo de avaliação de desempenho? Só é semestral? Eu sugiro que não. Que aí é só quando abre e fecha ali o contrato, não é muito bom. O estagiário demorar 6 meses para ter um feedback mais formal. Então, essas coisas são relevantes para vocês prestarem atenção de como é que vocês estão fazendo, tá? Eu trouxe Tá tranquilo? Tô num pace bom? Tá. Show. Isso aqui é o que a gente faz dentro da U, que vocês podem fazer. Acho que a Letícia tá até aqui, da Team. E eles implementaram lá. Ih, calma aí, deixa eu voltar. Que é mentoria, né? Hoje, assim, os nossos super tags que estão na nossa jornada de efetivação, né? Que são super tags de vários clientes nossos, eles conseguem marcar com pessoas do mercado mentoria. Mas o quanto que vocês não conseguem selecionar alguns líderes super engajados, pedir uma agenda deles, pede pelo Calendly, sabe? Que ele próprio marque ali, peça pelo Calendly e faça com que o seu estagiária, marque um papo com essa pessoa. Eu conheço alguns clientes que tentaram implementar a cultura da mentoria mais constante, com um único mentor. Isso é, eles selecionavam aquele buddy. Então, o Diego Cidade Estagiário vai ficar com o Iago, que é líder ao longo, e é um líder de outra área, tá? De outra área, que vai acompanhá-lo. Não deu certo, então eu não conheço um case que funciona em cima disso, mas eu conheço cases que funcionam quando é aberto e meio que deixa o estagiário protagonista, mas que exista por trás essa linha do onboard, né? Então, assim, dentro de 2 meses, você vai ter que fazer 3 mentorias. E você vai ter que fazer um doc sobre essas mentorias, o que você aprendeu, o que você conseguiu implementar. Então, criar essa rotina de desenvolvimento do estagiário de vocês é obrigatório. É obrigatório. Assim, eu acho muito, muito, muito ruim quando o estagiário chega para a U e fala assim, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de me desenvolver, porque o meu líder só me dá tarefa e é isso. Então, é muito ruim, assim, tem que estar no job description do pessoal, essa parte de se desenvolver. Tem que estar ali que eles vão ter que se capacitar e vão ter que utilizar a universidade corporativa e vão ter que engajar. E aí, claro que o time de TD de vocês tem que estar muito ligado a essa parte de engajamento. Simples, 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 isso aqui. Grupos, seja no Teams, seja no Slack, seja no WhatsApp, mas botar os estagiários dentro de um único lugar. Até para facilitar a informação, até para facilitar todo esse acompanhamento ali do pessoal. Mandar por e-mail formal, maravilha, é igual a U sempre manda as coisas formalizadas quando é por e-mail, beleza. Mas criar grupos, criar esse senso de comunidade ali dentro é super rico para vocês poderem acelerar o pessoal e um ir puxando o outro, tá bem? Quem aqui tem grupo de... Os estagiários têm grupos, assim? Alguém? Algum tipo de comunidade? Eu tenho no WhatsApp, com todos os aprendizes e estagiários. Legal. Legal. Nós aqui no Teams. Legal. Bom. Tem chat, né? Na GNA temos no WhatsApp. Top, Carol. Legal. Vamos lá. O que fazer? Algumas coisinhas simples. Meetups mensais. Vocês podem promover algum tipo de tema relevante que vocês acreditam que precisa reforçar com esse pessoal. Onde, dependendo, um próprio estagiário, o estagiário pode ser embaixador e um facilitador daquele meetup, de forma que eles consigam interagir. Pensem
a minha mentalidade de startup, de empreendedor, é sempre reduzir o custo e ser o mais prático possível. Por isso que eu tô vendo, tá vendo que eu tô falando assim? Pega um embaixador, pega uma embaixadora, pega o estagiário para girar aquilo tudo. Porque eu sei que às vezes o RH não tem tempo de fazer, mas ele vai ter que acompanhar, tá? É gamificar de alguma forma. Então, às vezes a sua empresa tem algum tipo de moeda interna, algum tipo de, vocês podem dar algum tipo de gift card, iFood. Eu tava sexta-feira num cliente que a premiação do pessoal era voucher do iFood. Então eles ganharam lá, sucesso, atrelado a algum gatilho, né? Fóruns de discussão por grupo de afinidade. Então, dependendo de algum. Vamos dividir, dependendo por algum tipo de hard skill para a galera poder acelerar. A galera tem dificuldade de Excel, tem dentro da universidade corporativa de vocês, mas como que eles conseguem trocar isso, fomentar essa parte e bonificar por engajamento também, dependendo é, de como é que for, tá? Exemplo, na jornada de efetivação, teve uma época que a gente estava dando Outback. E teve uma outra que a gente estava dando tickets para livro, né? Gift card para livro. Então, o pessoal que estava mais engajado lá no mês ganhava um gift card para poder adquirir um livro, tá? A gente usava, acho, na época, na leitura. Continuando. Quem conhece essa liga aqui? Liga de Estagiários da Ambev. Já ouviram falar? Raizen também tem algo bem parecido. Quem já ouviu falar em empresa júnior? Certo? Eu, por exemplo, fiquei 2 anos, né, na empresa júnior, que é basicamente um núcleo estudantil, então dentro da faculdade, dentro da universidade, que presta consultoria para o mercado. Consultoria de verdade, só que é sem fins lucrativos. O dinheiro todo é revertido em equipamento, etc. E a Liga Ambev é basicamente uma... Ah, legal, Carol. Então é do movimento Empresa Júnior. E a Liga, basicamente, é um bando de estagiários reunidos hierarquicamente, fomentando ali o movimento de desenvolvimento de capacitação, tá bem? Então tá todo mundo interagindo lá, tem hierarquia, eles promovem encontros e é tudo feito pelos estagiários, tá? Então, assim, roda liso, roda liso. Eles têm um desafio porque a Ambev tem muitas regionais, né? E tem a matriz e tal, então a dificuldade maior mesmo é o engajamento entre as regionais e a matriz como um todo. Mas eles mesmos já me chamaram uma vez para palestrar para eles fizeram vários movimentos, e a Raizen também faz isso, que é legal vocês poderem, tem 2 cases assim para se quiser fazer bench, tá? Mas é claro que nada vai funcionar se a liderança não estiver engajada. Então, todos os cases aqui da jornada de efetivação, os estagiários performavam mais quando a liderança estava engajada. E olha que legal, a gente fazia encontros, a gente sempre faz encontros qualitativos para poder entender o que estava rolando. E aí a gente pegou essa galera e a gente descobriu, olha que legal, o líder abria a plataforma junto com o stag, começava a olhar o que tinha dentro de conteúdo e começava a direcionar para o super stag, ó, baseado na tua realidade atual, faz sentido você fazer esse aqui agora, esse aqui e esse aqui. Então, olha que legal. A liderança estava totalmente comprometida com o desenvolvimento daquele pessoal. Ela olhava a plataforma, olhava o que tinha e dizia para a pessoa se guiar por ali. E aí era muito bacana, porque o Superstag fazia aquilo, se sentia super entusiasmado e fazia logo a plataforma inteira. Então a pessoa já comprava ali o próprio desenvolvimento e brilhava, tá? Então, super funciona. Vocês precisam fazer movimentos desses. E uma vez já fiz alguns encontros para líderes, e eu falo que nem sempre alguns eram bons, porque o pessoal, a liderança, tu via logo que a liderança não estava comprometida, né? Já chegava meio atrasado. É engraçado, né? Chegava atrasado, mas na hora que batia o horário, saía na hora, porque tinha outra reunião. Então, tem que achar algum meio de fomentar isso. E quando a gente está falando de líderes, eu prefiro o encontro ao vivo. Beleza, online, presencial melhor ainda. Mas beleza, online é melhor do que falar pro
do que por si só ter só um vídeo. Ah, assiste esse vídeo aqui, assiste isso aqui, assim, assado. Então, essa troca é melhor quando existe a real troca, ou então que façam online, mas depois marque um encontro para poder trocar com o pessoal boas práticas. Sempre tem um líder que se destaca, sempre tem um líder que consegue liderar melhor. E ele pode usar como exemplo. Aí eu tenho só um exemplo assim do que a galera espera, né? Adoro as minhas animações. Ó, eles esperam bastante ali a comunicação, então eles têm a expectativa assim que o líder deles seja um mentor, uma mentora para eles, indiscutível, tá? Então existe essa comunicação, existe esse apelo por preciso de feedback, preciso entender se a minha liderança está gostando do que eu estou fazendo, preciso entender se ela, que é essa pessoa que tem mais experiência, acredita nisso. Mas eles se preocupam muito nessa parte de desenvolvimento. Então, assim, o quanto que a minha liderança está preocupada com o meu desenvolvimento, o quanto que a minha liderança está engajada ali com me ver crescendo ali, e não só me vendo como uma mão de obra barata ali, tá? Então, eu já sei, isso eu sei que vocês que estão aqui têm essa mentalidade de desenvolver o pessoal, mas nem toda liderança conseguiu enxergar todo o poder que esses estagiários têm, porque a galera que já sabe mexer no GPT, eu pergunto assim, aí, quem já mexe no GPT? Os estagiários, tipo assim, 80% já mexe no GPT, já sabe utilizar, então é uma galera que vive ali e respira, né, são os nativos digitais. Quem já ouviu falar em CFR? Talvez já ouviram falar nos OKRs, né? OKRs e o CFR. Alguém? CFR é o irmãozinho ali da OKR, né? Eles andam lado a lado dentro de um conjunto, mas o CFR basicamente são conversas, feedbacks e reconhecimento. Então, é a tríade ali do que a liderança de vocês precisa fazer. Conversas são feedbacks mais informais, digamos assim. Então, ó, tá indo bem, não tá indo bem, isso aqui tá bom, o estagiário faz alguma coisinha, a pessoa vai lá dar um toque, é essa conversa mais rápida, tá? Mais informal. É um feedback contínuo. Já o feedback, o F mesmo ali, é o mais formal, tá? Que é aquele mais formal. Exemplo, a gente usa aqui a Culture Rocks. Aí você pode usar feeds, aí você pode usar outra coisa, sei lá, pulses. Beleza. E aí aquele formal vai ficar registrado, vai ficar ali tudo direitinho, a conversa, os próximos, um plano de ação para aquela pessoa. Então, um feedback mais formal. E o reconhecimento, o quanto que dá para reconhecer os estagiários de vocês em público, o quanto a gente tem um canal aqui do Slack que se chama a Walk of Fame, que é a Calçada da Fama. E aí, nessa Calçada da Fama, ela está linkada com os elogios da Culture Rocks. Então, a gente elogia a pessoa na Culture Rocks, a gente bota as hashtags dos nossos princípios, e aí aparece para todo mundo da companhia, todo mundo da U, aquele feedback. Quem foi elogiado e quem elogiou. Né? Então, a galera começa a engajar, e é emoji, é um monte de coisa. Então, são coisas que é simples, mas faz uma diferença na mentalidade do Superstack, tá? E, indo para os finais, se você quer saber como as grandes empresas lidam com seus estagiários, não sei se todo mundo sabia disso aqui, mas a gente tem o RHZ. E a primeira temporada do RHZ, que é o podcast, eu entrevistei várias pessoas de grandes empresas. Então, eu trouxe a Oracle para falar, a Serasa Experian para falar, L'Oréal, Raizen, Oracle. E eles falam exatamente como é a atração, a seleção, a gestão e desenvolvimento. Então, é um playbook. Tá? A primeira temporada foi muito voltada para um playbook. E essa segunda, eu já mudei. E essa segunda, a gente está trazendo pessoas, influências dentro do mercado para falar sobre temas relevantes para a geração Z. Então, a gente trouxe pessoas para falar do trabalho remoto, que é o Daniel Rolean. A gente trouxe a Ana Chovec, que ela é influência do LinkedIn, com mais de 300 mil seguidores, que ela é headhunter, falando sobre mentoria e desenvolvimento. Então, é uma coisa mais pontual, tá? Mas essa foi minha provocação, né? Como vocês conseguem cada vez mais tornar os membros das novas gerações autores do seu próprio futuro. O nosso movimento sempre viverá, que a culpa não é mais do estagiário. Então, isso é o que sempre a gente bateu na tecla. Vamos capacitar esse pessoal, vamos desenvolver esse pessoal para eles poderem ser
brilhantes ali, são os futuros líderes, é o futuro da organização, e fico feliz demais que vocês estão aqui com a gente, e super obrigado pelo papo. Deixei aqui, depois eu vou mandar para vocês. Tem duas coisinhas, né? Tem o meu Insta aqui, provavelmente muita gente já me acompanha lá pelo LinkedIn, eu trouxe o Insta para ter um contato mais diferente. E quero saber o que vocês têm de dúvida, o que vocês querem trocar. Eu também deixei o Iago aqui, o Iago é meu sócio, ele é head comercial, então ele fala com muita gente, então ele sabe bastante os desafios do que está rolando. E a Bia, da U, ela preparou um material para vocês utilizarem relacionado à PDI dos tags de vocês, dos super tags. Então, como é que vocês conseguem ali organizar esse incentivo para o desenvolvimento individual dos super tags de vocês, tá? Fazer assim para ver vocês. Diego, só um ponto, pessoal. Eu deixei aqui nos comentários um link para vocês avaliarem, porque essa é a nossa primeira masterclass, então vocês contarem o que vocês acharam e Boa. também sugestão para os próximos temas. Então a gente vai ter mais masterclass durante esse ano, então tragam aí quais são os desafios, o que vocês querem que o Diego traga para as próximas masterclasses. Verdade, foi a nossa primeira. E a nossa expectativa é a gente fazer mais encontros assim, para que a gente possa ter uma troca e ter essa troca mais dicas, assim, a gente trazer os cases, o que a gente tem visto aqui, para poder meio que trazer coisa prática, para acelerar. A gente já fez um presencial, não sei se teve gente aqui que participou, a gente fez um presencial, petit comitê, foi um café da manhã super legal, e aí a gente decidiu fazer esse online aqui para poder trazer mais gente nível BR. Diego, Oi, Lucélia, pode falar. eu estou desenhando um programa lá com a RH, eu sou coach de carreira e mentoria, Legal. e voltada para o programa de estagiários. Eu tenho atendido especificamente, os olhos brilham para os estagiários. Então, dentro do programa, eu coloquei conceitos da experiência do cliente, do CSX. E é interessante fazer a jornada de carreira do estagiário com os conceitos da experiência do cliente, para que eles realmente se atentem pelos marcos, né? E os pontos cruciais que eles têm que se atentarem ao longo dessa. Eu entendo que que ele próprio é o cliente da carreira dele. Então, ele se coloca com um nível de responsabilidade alto, isso é instigado muito, de modo que eles não têm menor dúvida de que a proatividade, o interesse, nada, tudo é avaliado a partir do que eles cuidam da carreira deles, não esperando que a empresa tome iniciativas, assim, claro que a empresa Sim. toma, mas a cultura é que eles virem os clientes das carreiras deles. E isso tem funcionado bem, eles têm achado isso. Eu queria até saber se existe algum, não sei se vocês já disseram isso aí, algum podcast só voltado para falar sobre estagiários, existe? Então, eu só conheço o nosso mesmo. Só o seu? Mas entrevistam estagiários? Não, então, eu tenho falado. Isso é uma coisa que a gente quer trazer, mas eu tenho. É tipo assim, o slogan do podcast é o podcast sobre a geração Z no mercado de trabalho. Então é muito Uhum. voltado para o RH, para a audiência do RH. Então, mas a gente vai trazer estagiários para poder falar para o que eles pensam, como é que eles têm de expectativa, etc., para o RH poder ouvir. Mas não tem nenhum, assim, quando a gente procurou, quando eu fiz bench, ninguém falando disso. É porque na empresa existem os podcasts lá de vários temas, enfim, mas eu fico querendo saber se as pessoas poderiam, né, ouvir mais. Eles têm muitas coisas a dizerem que não tem a ver exatamente com o processo de, estou fazendo um estágio, quero ser efetivado ou não. É da vida deles, da história deles, é, tem a ver com as soft skills, mas dentro de um contexto onde eles têm a realidade deles como estagiários, mas integrado no ser humano holístico que eles são. E aí Sim. eles trocam uns com os outros, uma coisa bem de falar mesmo, que não tem exatamente relação né, com todos os ritos que são feitos no programa de estágio. Então, esses encontros, assim, viram bate-papos que acabam enriquecendo um podcast, assim, convidam Legal. três, assim, né?
E aí eles Não, muito acabam. legal, muito legal. Teve algumas palestras que eu já levei estagiário para falar comigo, assim. E aí eu dava o conteúdo, mas eu também tinha uns 2, 3 estagiários para poder trazer a perspectiva deles para as empresas. Estagiários de empresas diversas, assim. Então, legal, fico feliz que aí reforça o que a gente quer fazer aqui. Isso mesmo. Obrigada. Muito bom. Mais alguém Bom, gostaria de Diego, compartilhar? queria boa. agradecer aí, né? Eu já acompanhei você no CBTD, então eu Que já legal, sabia Jéssica. um pouquinho do conteúdo que é muito rico. E é o primeiro masterclass que eu participo, gostei bastante. Eu acho que conforme você vai falando, a gente vai trazendo vários insights para a nossa realidade, o que a gente pode fazer, né? E hoje, não só cuidar do estagiário, do aprendiz que nós temos na indústria, mas como a gente prepara o mercado para essas pessoas que estão ingressando, né? Para as pessoas ainda que estão saindo ali da escola, da universidade e que tenham uma oportunidade dentro da indústria. Com certeza vai ser só o primeiro de muitos aí que eu vou acompanhar. Boa, fico feliz. Obrigado pelo feedback, Jéssica. É legal, porque assim, a forma como eu compartilho vai caindo de maneiras diferentes em cada um, baseado na realidade. Então, ou eu vou reforçar alguma coisa, ou eu vou provocar alguma coisa, então vai ficar girando nesse entorno, assim, para poder melhorar, vocês trazerem melhorias internas. Fico feliz. E também o feedback da Fernanda. Fico feliz, Fernanda. Obrigadão. Boa. Bia, fala do PDI e a gente encerra então, por favor. Boa, gente. Eu vou falar rapidinho. A gente montou uma planilha de acompanhamento do PDI. Não sei se vocês aplicam, né, o modelo de PDI com os estagiários de vocês, mas a gente faz, como o Diego falou, a gente faz aqui na Academia do Universitário e é muito bom para a gente acompanhar o crescimento e incentivar o desenvolvimento dos membros. Então, a gente fez uma planilha bem simples para vocês. Eu vou disponibilizar para todo mundo que se inscreveu e está aqui na Masterclass. É um modelo básico, então vocês vão só copiar a planilha e aí utilizar no negócio de vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, e aí eu consigo mostrar. Não está aparecendo aqui para mim, Diego, para compartilhar a tela. Acho que tu tem que liberar. Liberado. Tá liberado, é o verdinho. Ah, boa. Agora apareceu. Tá. Esse aqui é o modelo de PDI, tá? Eu trouxe só geral, uma explicação geral para vocês. Então, qual é o objetivo? Eu coloquei também aqui o nome da empresa, porque isso vocês vão disponibilizar, né? Para os líderes e para os stags, então indico para vocês colocarem o nome aqui da empresa. A gente tem 3 abas, que é a aba de perspectiva pessoal, a aba de desenvolvimento e a gente tem uma aba que é para o líder fazer o acompanhamento do PDI do time. Então, na aba de perspectiva individual, que vocês vão colocar, tá, o nome da empresa, quem quiser colocar o login da empresa, e aí vocês podem mudar também a cor para as cores da empresa de vocês. Então, aqui, vocês vão pedir para o estagiário, né, ou então outro membro da empresa, tirar um momento para escrever esse PDI, e o PDI ele é mutável. Então, por exemplo, no mês ele faz, aí daqui no outro mês ele revê o PDI dele para ver se ainda está fazendo sentido, se continua da mesma forma. Então, é aqui o que ele valoriza como pessoa e como profissional, quais são os objetivos pessoais, que dependem, né, do âmbito profissional, aqui ele vai trazer anotações pessoais. E aqui a gente tem um teste de personalidade, então um teste gratuito que ele pode fazer aqui para ver qual a personalidade dele. Isso aí é até bem importante para o líder também saber. Aqui ele vai colocar quais são as metas profissionais de curto prazo, as metas profissionais de médio e de longo prazo. Isso aqui, né, cada estagiário vai fazer, mas é importante também que ele compartilhe com o líder, porque aí o líder vai acompanhar, né, ver, por exemplo, o que ele valoriza, quais são os objetivos, né, que dependem do âmbito profissional. Então, o líder consegue implementar isso no desenvolvimento dele. Aqui a gente tem a aba de desenvolvimento, então sempre quando tiver um feedback, por exemplo, ele vai colocar aqui, qual foi o ponto forte? Eu recebi um feedback do meu líder que ele notou que eu sou muito comunicativa. Então ele pode colocar aqui, né? Ponto forte, comunicação. Aí, em que atitude essa característica foi percebida? Qual foi o dia, né?
isso aqui foi em uma reunião ou foi num one-to-one. Então é até bom que já é um roteiro para o líder já saber qual a melhor forma dele trazer um feedback. Que é você trazer um ponto forte, trazer em que atitude, né, essa característica foi percebida, e ele vai colocando aqui o dia. E a mesma coisa dos pontos a desenvolver. Então, até coloquei aqui um exemplo para vocês. Falta de segurança no trabalho. Então, em que característica essa atitude foi percebida? Qual foi o momento em que isso foi pontuado? E qual é a ação que vai ser desenvolvida a partir disso? Então, sempre que a gente traz um feedback, né, um ponto a desenvolver, a gente sempre traz o que vai ser feito para a gente melhorar isso. E o prazo para a realização da ação, porque aí, quando tiver uma nova reunião, vocês conseguem acompanhar, tá? E esse aqui é uma aba que é para o líder colocar e ter esse acompanhamento. Então, aqui ele vai colocar qual é o membro, o nome do membro, qual foi o momento, então é um one-to-one, é uma reunião de PDI, é uma devolutiva, um feedback, ele vai colocar a data, é bom que ele faça anotações prévias antes da reunião, um ponto de destaque, uma ação de desenvolvimento e o prazo. A gente sempre bate aqui na Academia do Universitário, sempre que for falar de uma ação, a gente traz um prazo para realização, tá? É bem simples, já tem aqui uma orientação de preenchimento, mas vou mandar um e-mail para vocês mais explicativo também de como funciona, como é que vocês podem utilizar. Então, vou mandar esse arquivo, vocês vão fazer uma cópia, só vir aqui em arquivo, fazer uma cópia e vocês adicionam aí da melhor forma e adaptam para a empresa de vocês, certo? Tá mudo, Diego, se tu for falar alguma coisa, tá mudo. Eu falei, gente, vamos tirar uma foto pra gente fechar com chave de ouro e quem quiser ligar a câmera, fica à vontade. Vai ser legal. Vou tirar ó, assim. Ó, 1, 2, 3 e vou tirar assim. Foi. Gente, super obrigado. Os materiais a gente vai passar tanto a apresentação, tudo que a Bia falou por e-mail, direitinho, tá? E foi um prazer, assim, contem comigo no que precisar, só falar com a gente, eu tô disponível, o Iago tá disponível, Bia, para poder ajudá-los, tá bem? Boa semana para vocês e a gente se esbarra por aí. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.